Primeiramente, aqui tem um filme que se chama Sinué, o Egípcio. Na realidade, eu olhei ele em espanhol. Vocês podem encontrar até no YouTube, mostrando aqui no Egito Antigo, né, a vida de um médico, de um cirurgião. E aí eu queria fazer algumas observações para mostrar para vocês como era vista a medicina naquela época, né? Mencionar um pouquinho, não nessa tradição do Egito, mas um pouco antes, os mesopotâmicos, eles já tinham médicos que também eram sacerdotes, e existia uma mescla entre a religião, a cura, né, que é chamado muitas vezes nos livros de medicina como o período mágico, né, o período que não era tão racional da medicina. E os mesopotâmicos, eles tinham uma medicina, já que o cirurgião ele era muito cobrado, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o Código de Hammurabi, né? Um rei mesopotâmico. E esse texto, talvez seja a primeira legislação registrada da humanidade, e lá mostra que o Hammurabi falava, no Código de Hammurabi falava que os cirurgiões que cometessem erros nas cirurgias, eles deveriam ser punidos com a extirpação dos dedos. Então as punições e as cobranças para aqueles que faziam cirurgias eram muito grandes, as exigências eram muito grandes. E assim como hoje em dia, é claro que hoje em dia ninguém vai perder um dedo, ninguém vai perder um órgão, ninguém vai ser condenado a nada, mas a cobrança para os cirurgiões é muito grande ainda. A sociedade espera que eles cumpram e acertem sempre, que eles não se equivoquem, que eles não errem, ou que eles salvem pessoas que muitas vezes estão passando por processos que às vezes é impossível ter um procedimento de recuperação. E então aqui eu estou mostrando já outra cultura que veio um pouco depois, ou coexistiram, né, os egípcios. Um médico bem habilidoso, a gente consegue ver aqui na prática dele, ele sabia o que estava fazendo naquela época, né? Claro que com as teorias deles, ele estava fazendo uma trepanação, que provocar um orifício, né? Fazer um orifício no crânio, dependendo do lugar onde estava um pouco mais inchado, onde eles acreditavam que muitas vezes existia o acúmulo de espíritos malignos ou entidades de outro plano, né? Um plano mais metafísico que estava impregnado naquela pessoa, e através da trepanação eles teriam a possibilidade de extirpar esse mal dessa pessoa. Então, mostrando que eles não eram tolos, eles não eram pessoas que não sabiam pensar e que ultimamente, no último século, somente magicamente chegou o conhecimento. Não, eles já faziam procedimentos. Inclusive no Egito é muito interessante a gente recordar, né, até um dos primeiros historiadores, dito, né, pai da história, o chamado Heródoto, um grego. Ele nos seus livros falava sobre a medicina egípcia como a grande medicina, né, como onde os grandes médicos estiveram, né. O Imhotep é o médico mais representativo do Antigo Egito, mas existiram outros médicos, e o que é engraçado é que hoje em dia a gente tende a pensar, né, na cirurgia como, hoje em dia, não na cirurgia, mas na medicina em geral, os médicos estão muito especialistas, né, tem muito especialista, tem o hematologista, tem o hepatologista, tem o gastroenterólogo ou gastroenterologista, entre outras especialidades. A gente fala que está muito segmentado, né? Mas lá no Egito já existia um médico para a cabeça, um médico para o tórax, para os membros, um médico para os olhos, para o ouvido. Então já existiam as especialidades médicas no Egito, né, antigo, 1000, 2000 anos, 3000 anos antes de Cristo. Então a medicina no Egito era muito evoluída, não sei se é essa a palavra certa de dizer, mas ela também estava bem associada ao sacerdócio, por assim dizer, né? Ao sacrifício de animais, aos deuses. Ela ainda não era uma medicina racional, por assim dizer. Não sei se a gente pode dizer que ela não era racional. Ela tinha princípios de lógica, eles tinham razões causais, né? Isso causa isso, comer isso causa aquilo, esse medicamento ou essa planta vai desencadear isso. Eles tinham seus processos
de raciocínio que não era com um método científico, né? Mas dentro da cirurgia a gente pode pensar, né, ou acreditar que a cirurgia e essa medicina egípcia ela era tão boa porque nos seus processos religiosos eles faziam processos de embalsamento, de mumificação. Então, principalmente os faraós que faleciam, os nobres do Antigo Egito, eles passavam por um processo onde, na realidade, esse corpo era preparado para passar para o próximo plano e, de certa forma, esse corpo virava de um deus que eles acreditavam na época. Existem diferentes interpretações, eu não sou um grande conhecedor da religião e da mitologia egípcia, mas ela é uma mitologia bem interessante. Inclusive vários cadáveres de faraós e outras pessoas perduram até hoje em dia por essa grande capacidade de armazenar que eles tinham, né, os corpos. Então aqui mostrando o processo de colocar a bandagem, né, as faixas, e mumificar esse cadáver, colocar alguns artefatos que eles acreditavam fazer a diferença nesse processo de passagem. Então é bem interessante, a gente pode ver esse processo como algo relacionado à medicina, relacionado à cirurgia. E agora eu vou explicar o porquê. Porque aqui tem uma animação mostrando que antes deles fazerem o processo de mumificação, eles abriam a cavidade abdominal e a cavidade torácica e retiravam os órgãos. Então a gente vai ver aqui a retirada do intestino delgado, do intestino grosso. Eles separavam, eles colocavam em sarcófagos ou outros cofres que eles chamavam lá. Eles tiravam o intestino delgado, o grosso, o fígado, o estômago. Eles tiravam o coração, ou às vezes eles deixavam o coração, tiravam os pulmões. Então existiam diversas técnicas e diversos órgãos eram retirados, principalmente os internos. O cérebro também era retirado. Então eles tinham um conhecimento anatômico superior a outras sociedades que não praticavam a dissecção, não a dissecação, né? Dissecção eu penso às vezes em espanhol que é dissección em espanhol. Então às vezes por eu cursar medicina em um país hispano-parlante, às vezes eu acabo falando as palavras um pouquinho em portunhol, por assim dizer, mas não é a intenção do vídeo. Então assim, mostrando que existia todo um processo que eles cobriam com sal, deixavam por 40 dias até a umidade ser eliminada. Aí depois aqui eles faziam um processo de colocar óleos vegetais, resinas. Então não é tão interessante, não é que não é tão interessante, mas para a gente decorar todo esse processo e saber passo a passo não é tão significante, mas a gente saber que eles faziam esse tipo de processo e por isso eles tinham um conhecimento anatômico superior a outras culturas e as suas cirurgias provavelmente eram mais eficazes, eram mais rebuscadas, por assim dizer. Existem vários papiros que foram deixados dos antigos egípcios, que até hoje a gente pode ver que a medicina deles era bem sofisticada, por assim dizer. Então aqui mostrando o que eles faziam, pintavam, né? Colocavam desenhos, símbolos. Então aqui bem interessante esse processo da cultura egípcia e como foi a relação deles com a medicina. Eles foram uma sociedade bem evoluída.